Bom dia, um feliz dia. Hoje, dia 20, segunda-feira. Vamos estudar a palavra de Deus? Bom, hoje a lição vem falando a bênção do trabalho, da lição. Bom, a menos que a pessoa aí seja rica ou beneficiária aí de um fundo monetário que os pais criaram para que ela nunca tivesse que trabalhar, mais cedo ou mais tarde vai precisar trabalhar. Na verdade, em muitas histórias, o dinheiro de herança, destinado a ser uma bênção, leva à tragédia e à pobreza também. O ideal é encontrar algo que gostamos de fazer e que proporcione aí o sustento, ser capacitado nessa área e atuar nisso ao longo da vida. Bom, a Bíblia pede para a gente ler, a lição na verdade pede para a gente ler alguns textos aqui, em Gênesis 2, verso 15, Eclesiastes 9, verso 10 e 2 Tessalonicenses 3, de 8 a 10. Bom, a gente sabe que antes da entrada aí do pecado, Deus designou o trabalho para Adão e Eva. O que significa esse fato, desse designado aí Adão e Eva para o trabalho, e como isso explicaria por que alguns que nunca tiveram que trabalhar consideram sua situação uma maldição. Bom, lá se a gente olhar lá em Gênesis 2, verso 15, o Senhor deu ao homem, né, o colocou ali no jardim do Éden, e deu o primeiro trabalho para ele, né, que ele deveria cultivar e guardar ali o jardim do Éden, né? Então essa foi a primeira atribuição que Deus deu aos nossos primeiros pais. Era um trabalho tranquilo, né? E a gente sabe que depois que o pecado entrou, não é que o trabalho foi amaldiçoado, na verdade, para a gente trazer o nosso sustento, nós, como fala na palavra de Deus lá em Gênesis, nós tínhamos que suar muito, né? O nosso próprio suor, nós teríamos que trazer o sustento. E aí o trabalho ele ia ser mais, vamos dizer assim, mais sacrificante, vamos dizer assim, né? Ao contrário de antes do pecado, nós vemos aí nossos primeiros pais, existia um trabalho tranquilo, não é isso? Bom, a gente entende aí que no verso de Eclesiastes 9:10, ele diz o seguinte: tudo quando te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então ele aqui nos alerta para que a gente hoje faça tudo aquilo que tiver conforme as nossas forças, né? Ou seja, e da melhor forma possível. Por quê? Quando nós morremos, nós não podemos fazer mais nada, nem projetos, nem não ter mais conhecimento, não ter mais sabedoria, porque morremos. Simplesmente voltamos para o pó. Isso é o que diz a palavra de Deus. E lá em 2 Tessalonicenses 3, 8 a 10, Deus aí nos exorta a trabalhar para trazer o nosso sustento para casa. Então assim, o Criador e sabia que o ser humano não podia ser feliz sem uma ocupação. Então por isso que o trabalho tem que ser uma bênção na nossa vida. Então, para que a gente possa ser feliz, nós precisamos do quê? Trabalhar, ter uma ocupação. O corpo ele precisa de movimento, não é isso? A felicidade não consiste em não fazer nada. Nós temos que fazer alguma coisa, não é isso? Nós temos que estar em movimento. E o trabalho é uma das coisas que você vai ficar em movimento. Por isso que ele é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Bom, o trabalho não foi uma punição, obviamente. Foi projetado para o bem dos seres humanos. Ou seja, mesmo no paraíso, mesmo em um mundo em que não tinha pecado, nenhuma morte, nem sofrimento, nós vimos aí que os nossos primeiros pais também trabalharam. Deus sabia que os seres humanos precisavam trabalhar. Lá em Desejar de Todas as Nações, na verdade a escritora Ellen White,
no livro Nossa Alta Vocação, na página 219, ela fala o seguinte: e a Adão foi dado o trabalho de cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não poderia ser feliz sem uma ocupação. A beleza do jardim o encantava, mas isso não era o suficiente. Ele precisava ter trabalho que chamasse ao exercício os maravilhosos órgãos do corpo. Se a felicidade tivesse consistido em não fazer nada, o homem, em seu estado de inocência, teria sido deixado sem ocupação. E não foi o que aconteceu, como nós vimos. Mas aquele que criou o homem sabia o que seria para a sua felicidade, e assim que o criou, designou-lhe um trabalho, a promessa da glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia, vieram no mesmo trono. Amém. No entanto, mesmo após a queda, quando, como todos os outros aspectos da vida, o trabalho tinha sido contaminado pelo pecado, Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Então nós vimos aqui que devido ao pecado, o trabalho ficou mais árduo, vamos dizer assim, mais sacrificante, né? Devido ao pecado. E a gente teria que suar muito para ganhar o pão de cada dia, devido ao pecado. Note que Deus amaldiçoou aí a terra por sua causa, pelo bem de Adão, com a ideia de que ele precisaria do trabalho, especialmente como um ser caído. Então nós vimos aí que o trabalho, apesar de ele ser árduo, né, bem árduo, sacrificante, para você trazer o sustento para casa, ele é uma bênção que Deus criou para que o ser humano pudesse ter uma ocupação e, principalmente, como ele falou, sem ocupação e sem trabalho, não há como ser feliz. Não é isso que diz na lição hoje que nós estamos estudando? É exatamente isso. Nós precisamos de uma ocupação. A felicidade não consiste em não fazer nada, mas temos para sermos felizes, temos que ter uma ocupação, temos que trabalhar. O trabalho é uma bênção na vida de cada um de nós. Bom, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima segunda-feira. É meu desejo, minha oração. Amém.